Civilização. Perguntas 790 a 793. A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à maturidade. Será racional condenar-se à civilização? Condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. A civilização se depurará um dia, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão preparados nem dispostos a alcançar esse bem. Não será também porque, criando novas necessidades, a civilização desperta paixões novas? Sim, e também porque nem todas as faculdades do espírito progridem ao mesmo tempo. É preciso tempo para tudo. Não podereis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque fizestes grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque vos alojais e vos vestis melhor do que os selvagens. Contudo, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos que só percorreram a primeira fase da civilização. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações. Uma civilização incompleta é um estado transitório, que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo, mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural, necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. De dois povos que tenham chegado ao mais alto grau da escala social, somente pode considerar-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos arraigados, porque tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para todos, tanto para o último como para o primeiro, onde a justiça se exerça com menos parcialidade, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam mais bem respeitadas, onde haja menos infelizes, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Progresso da legislação humana. Perguntas 794 a 797. A sociedade poderia reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Poderia, se todos as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então, elas bastariam. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis especiais. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nos tempos de barbárie são os mais fortes que fazem as leis, e eles as faziam para si. Contudo, à proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, foi preciso modificá-las. As leis humanas são tanto menos instáveis quanto mais se aproximam da verdadeira justiça, isto é, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. A civilização criou necessidades novas para o homem, e essas necessidades
são relativas à posição social que ele ocupe. Foi preciso regular os direitos e deveres dessa posição por meio de leis humanas. Mas, influenciado pelas suas paixões, muitas vezes o homem tem criado direitos e deveres imaginários que a lei natural condena e que os povos suprimem de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Somente ela poderia ter consagrado, na infância das sociedades, o direito do mais forte. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Uma sociedade depravada certamente precisa de leis mais severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a cortar a raiz do mal. Só a educação poderá reformar os homens, que assim não precisarão mais de leis tão rigorosas. Como o homem poderá ser levado a reformar suas leis? Isso ocorre naturalmente pela força das coisas e pela influência das pessoas de bem que o guiam no caminho do progresso. O homem já reformou muitas leis e ainda reformará muitas outras. Espera. Influência do Espiritismo no progresso. Perguntas 798 a 802. O Espiritismo se tornará crença comum ou continuará sendo professado apenas por algumas pessoas? Certamente, ele se tornará crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá que sustentar grandes lutas, mais contra os interesses do que contra a convicção, pois não se pode dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como seus contraditores se tornarão cada vez mais isolados, serão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. As ideias só se transformam com o tempo e nunca subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração e pouco a pouco acabam por desaparecer com os que as professavam, os quais são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como acontece com as ideias políticas. Vede o paganismo, certamente não há mais quem professe hoje as ideias religiosas daquela época. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, tais ideias deixaram vestígios que somente a renovação integral das raças conseguiu apagar. Dar-se-á o mesmo com o espiritismo, que tem progredido bastante, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. Sua marcha, porém, será mais rápida que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, o espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. Como a vida futura não mais estará velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente. Destruindo os preconceitos de seitas, castas e cores, o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não será de temer que o Espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? Seria conhecer bem poucos homens imaginar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como que por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco conforme os indivíduos, e é preciso que passem algumas gerações para que se apaguem completamente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, portanto, só poderá operar-se com o tempo, gradualmente e de modo progressivo. A cada geração,
uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo inteiramente. Entretanto, mesmo que só conseguisse corrigir um único defeito do homem, já lhe teria feito dar um passo. E por isso mesmo, produzindo um grande bem, pois esse primeiro passo lhe tornará mais fácil os outros. Por que os Espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que podem compreender agora. Por meio de seus ensinos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que hoje vai frutificar. Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os Espíritos não apressam esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e evidentes que pudessem convencer até os mais incrédulos? Desejaríeis milagres, mas Deus os semeia em abundância diante dos vossos passos, embora ainda haja homens que os neguem. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não vedes hoje alguns homens que negam os fatos mais evidentes que se passam sob os seus olhos? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não é por meio de prodígios que Deus quer conduzir os homens. Em sua bondade, Ele lhes quer deixar o mérito de se convencerem pela razão. Capítulo 9. Lei de igualdade. Igualdade natural. Pergunta 803. Todos os homens são iguais perante Deus? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Frequentemente dizeis: o sol brilha para todos, e com isso enunciais uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Desigualdade das aptidões. Perguntas 804 e 805. Por que Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos. Cada um deles, porém, viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, obteve maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade da experiência alcançada e da vontade com que procedem. Vontade que é o livre-arbítrio. É por isso que uns se aperfeiçoam mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. A variedade de aptidões é necessária, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. Assim, cada um tem seu papel útil a desempenhar. Além disso, como todos os mundos são solidários entre si, importa que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Passando de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Sim, já o dissemos. O espírito que progrediu nunca retrocede. Poderá escolher, no estado de espírito livre, um envoltório mais grosseiro ou uma posição mais precária do que as que já teve, mas tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Assim, a diversidade de aptidões entre os homens não provém da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais, mas permitiu que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato, a fim de que os mais adiantados
pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Desigualdades sociais. Perguntas 806 a 807. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Não, é obra do homem e não de Deus. Essa desigualdade desaparecerá algum dia? Só as leis de Deus são eternas. Não vês a desigualdade diminuir pouco a pouco a cada dia? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, restando apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se considerarão como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para oprimir os fracos em benefício próprio? Merecem anátema. Ai deles! Serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Desigualdade das riquezas. Perguntas 808 a 813. A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, que faculta a uns mais meios de adquirir bens do que outros? Sim e não. Que dizes da astúcia e do roubo? Entretanto, a riqueza herdada não é fruto das más paixões? Que sabes disso? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre ela é pura. Sabes, porventura, se não resultou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça de bens, ainda quando adquiridos corretamente, os desejos secretos de possuí-los o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? É isso que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Se uma fortuna foi mal adquirida inicialmente, os que a herdam mais tarde serão responsáveis por este fato? Certamente eles não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito. Sobretudo, se ignoram o fato. Mas fica sabendo que muitas vezes a fortuna só vem ter as mãos de um homem para lhe dar oportunidade de reparar uma injustiça. Feliz dele se o compreende. Se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, porque é quase sempre este último quem a provoca. Sem se afastar da legalidade, qualquer pessoa pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Quem assim procede será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado? Toda ação produz seus frutos. Os frutos das boas ações são doces, os das outras são sempre amargos. Sempre. Entendei bem isso. A igualdade absoluta das riquezas é possível? Já terá existido alguma vez? Não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres a isso se opõe. No entanto, há homens que creem ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? São sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade com que sonham logo seria desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Se a igualdade das riquezas não é possível, sucederá o mesmo com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam desfrutá-lo se entendessem convenientemente. O verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo naquilo que lhe seja agradável e não na execução de trabalhos pelos quais não sinta nenhum prazer. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba.
Será possível que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Há pessoas que caem na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Sim, como já dissemos, muitas vezes a sociedade é a causa principal dessas faltas. Aliás, não lhe cabe velar pela educação moral de seus membros? Quase sempre é a má educação que falseia o julgamento dessas pessoas, em vez de sufocar suas tendências perniciosas. Provas da riqueza e da miséria. Perguntas 814 a 816. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que, no entanto, nelas sucumbem frequentemente. Qual das duas provas é mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Ambas o são igualmente. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. Se o rico está sujeito a maiores tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza, e ele nunca julga ter o bastante para si mesmo. A posição elevada neste mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e tão arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais rico e poderoso é o homem, tanto mais obrigações tem a cumprir e tanto maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Perguntas 817 a 822A. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Deus não deu a ambos o conhecimento do bem e do mal e a faculdade de progredir? De onde procede a inferioridade moral da mulher em certos países? Do domínio injusto e cruel que o homem assumiu sobre ela. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Com que objetivo a mulher, do ponto de vista físico, é mais fraca do que o homem? Para lhe determinar funções especiais. Cabe ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus deu a uns a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Deus apropriou à organização de cada ser as funções que lhe cumprem desempenhar. Se deu à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as conferidas ao homem? Sim, e até maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Sendo os homens iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não gostaríeis que vos fizessem. Sendo assim, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? De direitos, sim. De funções, não. É preciso que cada um tenha um lugar determinado. Que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher.
Qualquer privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, já que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sob esse aspecto, não há nenhuma diferença entre eles, devendo, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Igualdade perante o túmulo. Perguntas 823 a 824. De onde vem o desejo do homem de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? Derradeiro ato de orgulho. Na maioria das vezes, porém, a suntuosidade dos monumentos fúnebres não se deve mais aos parentes do defunto que desejam honrar sua memória do que ao próprio defunto. Orgulho dos parentes desejosos de se glorificarem a si mesmos. Oh, sim! Nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações, mas por amor próprio, por consideração ao mundo e para ostentação de riqueza. Supões que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que só lhe pode colocar sobre o túmulo uma singela flor? Acreditas, porventura, que o mármore salve do esquecimento aquele que foi inútil na terra? Reprovais de maneira absoluta as pompas fúnebres? Não. Quando têm em vista honrar a memória de um homem de bem, são justas e dão bom exemplo. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam, implacavelmente, todas as distinções humanas. É em vão que o rico tenta perpetuar sua memória por meio de faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como o seu próprio corpo. Assim o quer a natureza. A lembrança de suas boas e más ações será menos perecível do que o seu túmulo. A pompa dos funerais não o limpará de suas torpezas, nem o fará subir um único degrau na hierarquia espiritual. Capítulo 10. Lei de liberdade. Liberdade natural. Perguntas 825 a 828A. Haverá posições no mundo em que o homem possa vangloriar-se de gozar de absoluta liberdade? Não, porque todos precisais uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes. Em que condições o homem poderia gozar de absoluta liberdade? Nas do eremita no deserto. Desde que dois homens estejam juntos, há entre eles direitos a serem respeitados e, portanto, nenhum deles gozará de liberdade absoluta. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si mesmo? De modo algum, pois é um direito que lhe vem da natureza. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no próprio lar e sobre os seus subordinados? Eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando seus princípios não representam calculadamente uma comédia, compreendem como as coisas devem ser, mas não agem como deveriam. Ser-lhes-ão levados em conta na outra vida os princípios que professaram neste mundo? Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos desculpável será de não o aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que outro que pretenda parecer o que não é. Escravidão. Perguntas 829 a 832. Haverá homens que estejam naturalmente destinados a ser propriedades de outros homens? Toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. A lei humana que consagra a escravidão é contrária à natureza, pois equipara o homem ao animal e o degrada moral e fisicamente. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, os que dela se aproveitam merecem ser condenados, embora apenas se sujeitem a um hábito que lhes parece natural? O mal é sempre o mal,
e nenhum dos vossos sofismas fará que uma má ação se torne boa. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Como a escravidão tem feito parte dos costumes de certos povos, foi possível ao homem aproveitar-se dela, ainda que de boa fé, como de uma coisa que lhe parecia natural. Desde, porém, que sua razão mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus, ele não tem mais nenhuma desculpa. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência de raças mais inteligentes? Sim, para as elevar e não para embrutecê-las ainda mais pela servidão. Durante muito tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram no direito de vendê-las como bestas de carga. Acreditavam ter o sangue mais puro. Insensatos, nada veem além da matéria. Não é o sangue que deve ser mais ou menos puro, mas o espírito. Há homens que tratam seus escravos com humanidade, não lhes deixam faltar coisa alguma e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Digo que estes compreendem melhor os seus interesses. Eles também dispensam muito cuidado aos seus bois e cavalos para que obtenham um bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de serem donos de si mesmos. Liberdade de pensar. Perguntas 833 e 834. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de absoluta liberdade? É pelo pensamento que o homem goza de liberdade sem limites, pois o pensamento não conhece obstáculos. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. O homem é responsável pelo seu pensamento? É responsável perante Deus. Como, porém, somente Deus é capaz de conhecê-lo, ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça. Liberdade de consciência. Perguntas 835 a 842. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. O homem tem direito de pôr obstáculos à liberdade de consciência? Não mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Assim como os homens, mediante suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e os homens. Qual o resultado dos obstáculos interpostos à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem de modo diverso do que pensam é torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Toda crença é respeitável, mesmo quando notoriamente falsa? Toda crença é respeitável, desde que sincera e quando conduz à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Será repreensível ofender a crença de alguém que não pense como nós? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensar. Será atentar contra a liberdade de consciência interpor obstáculos a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Pode-se reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois essa repressão deixa à crença sua inteira liberdade. Por respeito à liberdade de consciência, devemos deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou podemos, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade aqueles que se transviaram, obedecendo a falsos princípios? Certamente que podeis e até deveis.
Mas a exemplo de Jesus, ensinai pela persuasão e pela brandura, e não pela força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Não acreditamos, porém, que o melhor meio de fazê-los admitidos seja agir com violência, pois a convicção não se impõe. Considerando-se que todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela que fizer mais homens de bem e menos hipócritas, isto é, homens que pratiquem a lei de amor e de caridade na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Por esse sinal, reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer linha de separação entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Livre-arbítrio. Perguntas 843 a 850. O homem tem o livre-arbítrio de seus atos? Já que tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. O homem goza de livre-arbítrio desde o seu nascimento? Há liberdade de agir, desde que haja liberdade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Desenvolve-se e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando os pensamentos da criança relacionados com as necessidades que a sua idade reclama, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme este seja mais ou menos adiantado, elas podem impeli-lo à prática de atos repreensíveis, e nisso será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível desde que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. O organismo não exerce alguma influência sobre os atos da vida? Caso haja essa influência, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? O espírito certamente é influenciado pela matéria, que pode dificultar as suas manifestações. Daí porque, nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. O instrumento, porém, não confere a faculdade. Aliás, é preciso que se distingam as faculdades morais das intelectuais. Se um homem tem um instinto do assassínio, seguramente é seu próprio espírito que o possui e lhe transmite, e não os seus órgãos. Aquele que aniquila o pensamento para ocupar-se apenas da matéria, torna-se semelhante ao bruto e ainda pior que este, pois não pensa mais em se prevenir contra o mal. É nisso que incorre em falta, visto que assim procede pela própria vontade. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Aquele cuja inteligência é perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento, e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito, que em outra existência tenha sido fútil e orgulhoso, ou possa ter utilizado mal as suas faculdades. Esse espírito poderá renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo e o mau rico no de um mendigo. Mas o espírito sofre por efeito desse constrangimento, do qual tem perfeita consciência. É aí que está a ação da matéria. A aberração das faculdades intelectuais pela embriaguez servirá de desculpa aos atos reprováveis? Não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou de sua razão para satisfazer as paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade em certas coisas. Mas, assim como a criança, aplica essa liberdade às suas necessidades, e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem,
também és mais responsável pelo que fazes do que ele. A posição social não constitui, às vezes, para o homem, um obstáculo à inteira liberdade de seus atos? O mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas vos deixa a responsabilidade dos pouquíssimos esforços que fazeis para superar os obstáculos. Fatalidade. Perguntas 851 a 867. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, de acordo com o sentido atribuído a este vocábulo? Em outras palavras, todos os acontecimentos são predeterminados? Neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? A fatalidade só existe pela escolha que o espírito fez ao encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, elege para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que se achará colocado. Refiro-me às provas físicas, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um espírito bondoso pode vir em seu auxílio, embora não possa influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, ao lhe mostrar de forma exagerada um perigo físico, poderá abalá-lo e amedrontá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado ficará menos livre de quaisquer entraves. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira como procedem. A desgraça não estará no seu destino? São talvez provas que devam sofrer e que elas mesmas escolheram. Ainda uma vez lançais à conta do destino o que muitas vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Nos males que vos afligem, tratai de conservar pura a consciência e já vos sentireis bastante consolados. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino, do que à nossa própria falta. A influência dos espíritos contribui algumas vezes para isso. Entretanto, sempre podemos nos livrar dessa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando más. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Fatal, no verdadeiro sentido do termo, só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não podeis livrar-vos dele. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a hora da morte ainda não chegou? Não, não perecerás. E tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, chegar a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte que te levará da terra. E muitas vezes teu espírito também o sabe, já que isso lhe foi revelado ao fazer a escolha desta ou daquela existência. Por ser fatal a hora da morte, serão inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Não, pois as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não ocorra. Qual o objetivo da providência ao nos fazer correr perigos que não devem ter nenhuma consequência? O fato de tua vida ser posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas desse perigo, refletes mais ou menos seriamente, ainda sob a influência do risco que correste, em te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos bons espíritos. Vindo em seguida o mau espírito, digo mal subentendendo o mal que ainda existe nele, pensas que escaparás igualmente de outros perigos e deixas que tuas paixões se desencadeiem novamente. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo,
Vereis, na maioria das vezes, que suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte desta forma, para que reflitais e vos corrijais. O espírito sabe previamente qual o gênero de morte que irá sofrer? Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe a morrer mais desta maneira do que de outra. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitar a morte e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Há homens que afrontam os perigos dos combates, certos de que sua hora ainda não chegou. Haverá algum fundamento nessa confiança? Com muita frequência, o homem tem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem de seus espíritos protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que ela se torna mais necessária. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe que terá de cumprir. Por que razão aqueles que pressentem a morte geralmente a temem menos do que os outros? Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela sua libertação e a espera. Se a morte não pode ser evitada quando tem de ocorrer, dar-se-á o mesmo com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida? Geralmente são fatos muito insignificantes, a fim de que vos possamos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagrada o sofrimento material. Mas isso é pouco relevante para a vida que escolhestes. A fatalidade, verdadeiramente, só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Haverá fatos que devam acontecer inevitavelmente e que a vontade dos espíritos não possa afastar? Sim, mas que tu viste e pressentiste, quando, na condição de espírito desencarnado, fizeste a tua escolha. Entretanto, não creias que tudo o que acontece esteja escrito como se costuma dizer. Muitas vezes, um acontecimento qualquer é a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade. De modo que, se não o houvesses praticado, o fato não se teria dado. Se queimas o dedo, isso nada mais é do que o resultado de tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem fluir sobre o moral são previstos por Deus, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, evitar acontecimentos que deveriam realizar-se e vice-versa? Pode, desde que esse aparente desvio possa caber na vida que escolheu. Além disso, para fazer o bem que lhe cumpre, único objetivo da vida, é permitido ao homem impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para a produção de um mal maior. Ao escolher sua existência, o homem que comete um homicídio já sabia que se tornaria assassino? Não. Escolhendo uma vida de luta, sabe que terá oportunidade de matar um de seus semelhantes, mas ignora se o fará, visto caber quase sempre a ele, antes de cometer o crime, a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, deveria cometer um assassínio, é porque o espírito estaria predestinado a isso. Sabei, portanto, que ninguém é predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Aliás, sempre confundis duas coisas muito distintas: os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Se por vezes há fatalidade, é apenas com relação aos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e que independem da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que por conseguinte tem sempre a liberdade de escolher. Em relação a tais atos, portanto, nunca há fatalidade. Há pessoas que nunca obtêm sucesso em coisa alguma e que parecem perseguidas por um mau gênio em todas as suas ações.
Não se pode chamar a isso fatalidade? É fatalidade se assim quiseres chamá-la, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Não creiais, no entanto, que essa fatalidade seja absoluta. Resulta muitas vezes do caminho falso que tomaram, em desacordo com suas inteligências e aptidões. Quem pretende atravessar um rio a nado, sem saber nadar, tem grande probabilidade de se afogar. Dá-se a mesma coisa com a maioria dos acontecimentos da vida. Se o homem só se dispusesse à realização de coisas compatíveis com as suas faculdades, triunfaria quase sempre. O amor próprio e a ambição fazem que ele se perca, desviando-o do caminho que lhe é próprio e levando-o a considerar vocação o simples desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa, mas em vez de admitir o erro, prefere acusar a sua estrela. Aquele que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mas que se fez mau poeta, morre de fome. Haveria lugar para todos, se cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Frequentemente os costumes sociais não obrigam o homem a seguir determinado caminho em vez de outro. Nesse caso, não estará ele submetido ao controle da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? Aquilo que se chama respeito humano não constitui obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? São os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Se eles se submetem a tais costumes é porque lhes convém. Essa submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, visto que, se quisessem, poderiam livrar-se deles. Por que então se queixam? Não são os costumes sociais que os homens devem acusar, e sim o seu tolo amor próprio, que faz com que prefiram morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizeram de suas vaidades. Isto não quer dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem certas pessoas em que há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Há tanto desatino em procurar alguém ser apontado a dedo ou exibido como animal curioso, quanto bom senso naquele que desce voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. Há pessoas para as quais a sorte é contrária, enquanto outras parecem favorecidas por ela, visto que tudo lhes sai bem. A que se deve isso? Quase sempre é porque essas pessoas sabem conduzir-se melhor na vida, mas também pode ser um gênero de prova. O sucesso as embriaga, confiam em seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse sucesso mediante reveses cruéis que poderiam ter evitado com a prudência. Como explicar a boa sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias que independem completamente da vontade e da inteligência delas? No jogo, por exemplo, alguns espíritos escolheram previamente certas formas de prazer. A sorte que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportardes, mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na felicidade humana são espíritos de ânimo fraco que permanecem estacionários. Assim, o número de infortunados é muito maior do que os dos felizes deste mundo, considerando-se que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem muito bem a futilidade das vossas grandezas e prazeres. Aliás, a vida mais venturosa é sempre agitada, sempre atormentada, mesmo na ausência da dor. De onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? Antiga superstição, segundo a qual as estrelas estariam ligadas ao destino de cada homem. Alegoria que algumas pessoas cometem a tolice de tomar ao pé da letra. Conhecimento do futuro. Perguntas 868 a 871. Pode o futuro ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto,
e somente em casos raros e excepcionais, Deus permite que seja revelado. Com que objetivo o futuro é oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pela ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, não adianta ocupar-se com ela, ou então tentaria impedir que acontecesse. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que, muitas vezes, e sem desconfiares, tu mesmo preparas os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. Mas se convém que o futuro permaneça oculto, porque Deus permite que ele seja revelado algumas vezes. Ele o permite quando esse conhecimento prévio deve facilitar a execução de alguma coisa ao invés de dificultá-la, obrigando o homem a agir de modo diverso do que faria caso não tivesse esse conhecimento. Além disso, muitas vezes também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo, que receberá uma herança com a qual não contava, pode ser tomado pelo sentimento da cobiça, pela satisfação de aumentar seus gozos terrenos, pela vontade de possuir mais depressa a herança e talvez até mesmo pelo desejo de que venha a morrer aquele que lhe deixará a fortuna. Ou então essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e ideias generosas. Se a previsão não se cumprir, ele se defrontará com outra prova, a da maneira pela qual suportará a decepção. Nem por isso, no entanto, deixará de ter o mérito ou o demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na ocorrência daquele fato lhe despertou interiormente. Visto que Deus sabe tudo, também deve saber se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Isso equivale a perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e acabado, porque o homem passa pela infância antes de chegar à idade adulta. A prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, pois Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, já que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito instigá-lo à luta contra a tentação do mal, deixando-lhe todo o mérito da resistência. Embora Deus saiba previamente se o homem vencerá ou não, ele não pode, em sua justiça, nem puni-lo, nem recompensá-lo por um ato ainda não praticado. É assim também entre os homens. Por mais capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza de seu triunfo, ninguém lhe confere grau algum sem exame, isto é, sem prova. Da mesma forma, um juiz só condena um acusado com fundamento num ato consumado, e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Quanto mais se reflete nas consequências que teriam para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lhe ocultar esse futuro. A certeza de um acontecimento feliz o mergulharia na inércia. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. É por isso que o futuro só é mostrado ao homem como meta, que lhe cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os processos porque terá de passar para alcançá-lo. O conhecimento de todos os incidentes do caminho lhe tiraria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria arrastar pelo declive fatal dos acontecimentos, sem exercer suas faculdades. Quando o sucesso de uma coisa está assegurado, ninguém mais se preocupa com ela. Resumo teórico do móvel das ações do homem, número 872. A questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete
não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, como prova ou expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio em que se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas terá sempre a liberdade de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas que o espírito elegeu no estado de erraticidade e na condição de encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos estamos voluntariamente submetidos. Cabe à educação combater essas más tendências, e ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Desprendido da matéria e no estado errante, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que tenha chegado, e é principalmente nisto, como já dissemos, que consiste o seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Se cede à influência da matéria, é porque sucumbe nas provas que ele mesmo escolheu. Para o ajudar a superá-las, pode invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. Isto é de tal modo reconhecido que a censura ou o elogio em nosso mundo são feitos à intenção, isto é, à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. O homem, portanto, não poderá buscar no seu organismo físico nenhuma desculpa para os seus delitos, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano para se equiparar aos animais. Se fosse assim quanto ao mal, também deveria ser em relação ao bem. Mas quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado em garantir o mérito para si, e não cogita de o atribuir aos seus órgãos, o que prova que, por instinto, não renuncia, apesar da opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. Tal como é vulgarmente entendida, a fatalidade supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, seja qual for a sua importância. Se fosse esta a ordem das coisas, o homem seria qual máquina sem vontade própria. Para que lhe serviria a inteligência, já que seria invariavelmente dominada em todos os seus atos pela força do destino? Se verdadeira, semelhante doutrina seria a destruição de toda a liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem e, por conseguinte, nem bem, nem mal, nem crimes, nem virtudes. Sendo Deus soberanamente justo, não poderia castigar suas criaturas por faltas que não dependiam delas cometer, nem recompensá-las por virtudes de que não teriam qualquer mérito. Tal lei seria, além disso, a negação da lei do progresso, considerando-se que o homem, por esperar tudo da sorte, não tentaria fazer coisa alguma para melhorar a sua posição, visto que não conseguiria ser melhor nem pior. Apesar disso, a fatalidade não é uma palavra sem valor. Existe na posição que o homem ocupa na terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de existência que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más que lhe são inerentes. Aí, porém, acaba a fatalidade, pois depende de sua vontade ceder ou não ceder a essas tendências. Os detalhes dos acontecimentos
estão subordinados às circunstâncias que ele próprio cria por seus atos, e sobre os quais os espíritos podem influir pelos pensamentos que lhes sugerem. Há fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam, por serem consequência da escolha feita pelo espírito antes de encarnar. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto depender do homem, pela sua prudência, modificar o curso das coisas. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. É na morte que o homem se acha submetido de maneira absoluta à inexorável lei da fatalidade, pois não pode escapar à sentença que marca o termo da sua existência, nem ao gênero de morte que deve interromper o seu curso. Segundo a doutrina vulgar, o homem tiraria dele mesmo todos os seus instintos e estes resultariam tanto da sua organização física, pela qual não poderia ser responsabilizado, quanto da sua própria natureza, situação em que poderá desculpar-se aos seus próprios olhos, dizendo que não é culpado de ter sido feito como é. A doutrina espírita, evidentemente, é muito mais moral. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. Ao dizer-lhe que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão má que lhe vem de fora, deixa-lhe toda a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, coisa evidentemente muito mais fácil do que se tivesse de lutar contra a sua própria natureza. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal, como pode fechá-los à voz material de alguém que lhe fale. O homem pode fazê-lo por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para esse fim a assistência dos bons espíritos. Foi o que Jesus nos ensinou na sublime prece da oração dominical, quando nos manda dizer: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa teoria da causa determinante dos nossos atos destaca-se com evidência de todos os ensinamentos dados pelos Espíritos. Não só é sublime em moralidade, mas acrescentamos: eleva o homem aos seus próprios olhos. Mostra-lhe que ele é livre para sacudir um jugo obsessor, assim como também é livre para fechar sua casa aos importunos. O homem já não é uma máquina que atua por efeito de uma impulsão independente da sua vontade, mas um ser racional que ouve, julga e escolhe livremente entre dois conselhos. Acrescentemos ainda que, apesar disso, o homem não se acha privado de iniciativa, nem deixa de agir por impulso próprio. Afinal de contas, ele é apenas um espírito encarnado que conserva sobre envoltório corporal as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Consequentemente, as faltas que cometemos têm como fonte primária a imperfeição do nosso espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral que um dia alcançará, mas que não deixa, por isso, de ter o seu livre-arbítrio. A vida corporal lhe foi dada para purgar-se de suas imperfeições, mediante as provas a que é submetido, e são justamente essas imperfeições que o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir na luta em que se empenhou. Se sai vitorioso dessa luta, ele se eleva. Se fracassa, permanece o que era, nem pior nem melhor. É uma prova que terá de recomeçar e que poderá durar muito tempo. Quanto mais se depura,
tanto mais diminui os seus pontos fracos e menos vulnerável ele se mostra aos que procuram atraí-lo para o mal. Sua força moral cresce na razão de sua elevação, fazendo que se afastem dele os maus espíritos. Todos os espíritos, mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana, e como a nossa Terra é um dos mundos menos adiantados, nela se encontram mais espíritos maus do que bons. Essa a razão por que aqui vemos tanta perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para não voltarmos a esse planeta depois da presente estada, e para merecermos repousar num mundo melhor, num desses mundos privilegiados, onde o bem reina inteiramente e onde não nos lembraremos da nossa passagem na terra, senão como de um exílio temporário.